Sejam muito bem-vindos ao meu canal, a pastora Suelen por aqui, e eu quero conversar com vocês a respeito das tempestades da vida. Isso mesmo, e talvez nesse exato momento você esteja atravessando por uma forte tempestade que tem trazido desencorajamento ao seu coração, tristeza, angústia, medo. E as tempestades da vida são inevitáveis, elas não avisam quando elas vão chegar, elas são inesperadas. E é fato que se você não está passando por um momento de tempestade, você já deve ter passado. E se não passou ainda, em algum momento da sua vida você vai passar. E calma, não estou aqui lançando uma palavra contrária sobre a sua vida. Pelo contrário, eu quero te dizer que as tempestades acontecem na vida de todas as pessoas, mas o problema não é enfrentar a tempestade quando ela chega. O problema é como enfrentar a tempestade quando ela chega. Por isso nós temos a palavra de Deus que nos orienta, a palavra de Deus que é luz para os nossos caminhos, a palavra de Deus que é o próprio Deus falando com a gente por intermédio das Escrituras. Por isso nós devemos nos encher desta palavra, nós devemos meditar nessa palavra de dia e de noite e de dia, porque é fato que momentos de adversidade, de tempestade, momentos ao contrário daquilo que muitas vezes nós pensamos, projetamos, idealizamos, acontecem na vida de todo ser humano. Mas a questão é como reagir e como se comportar nos momentos em que essas tempestades, essas notícias ruins, essas adversidades vêm ao nosso encontro. Por isso eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo de número 4, do versículo 35 ao 41, e é um texto muito conhecido, porém muito poderoso. Talvez você já tenha lido essa escritura muitas vezes, talvez você já tenha sido ministrado por esta palavra, ou se você é um pregador, uma pregadora, você já deve ter pregado sobre esse texto também. Mas ainda assim, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus é orientação para a nossa vida, é manual para nós e a nossa regra de fé. Então eu quero te encorajar a meditar mais um pouquinho comigo nesta parte da palavra do Senhor, para que esta palavra liberada sobre a sua vida possa trazer ao seu coração encorajamento, força, refrigério e presença de Deus nos momentos em que você ou eu viermos a atravessar momentos de tempestade. Amém, meus irmãos? E o texto vai nos dizer assim, a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41, o texto vai nos dizer: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E os momentos de tempestades na nossa vida são inesperados. Nós vemos aqui nas Escrituras Jesus convidando ou dando uma ordem de comando para os seus discípulos, dizendo: Vamos para o outro lado. E os discípulos ali estavam na obediência da palavra de Jesus. Eles entraram no barco juntamente com Jesus e começaram a fazer o seu percurso para o outro lado.
E no momento desse percurso, a Bíblia nos diz que Jesus ele vai descansar. Jesus ele estava cansado e ele foi dormir. E enquanto Jesus repousava-se ali, veio essa forte tempestade. A fúria dos ventos começaram a lançar dentro do barco aquelas águas, e os discípulos, agora preocupados, desesperados, acordam Jesus a fim de que Jesus fizesse alguma coisa. E a primeira pergunta que os discípulos fazem ao acordar Jesus é: Jesus, o Senhor não se importa se a gente morrer aqui no meio dessa tempestade? E uma pausa aí para a gente refletir a respeito até este ponto. Nós vemos que os discípulos estavam na obediência àquilo que Jesus tinha falado, dizendo: olha, nós vamos para o outro lado. E não somente isso, os discípulos também tinham como companhia o próprio Jesus, que estava no barco com eles. Ou seja, a garantia de que o percurso seria estabelecido e o destino seria alcançado, eles já tinham, porque eles estavam sobre a palavra de Jesus, que disse: nós vamos agora para o outro lado. E segundo, Jesus estava com eles no barco. Então eles tinham ali duas garantias, duas seguranças de que de fato aquilo que Jesus falou iria acontecer, e que o próprio Jesus, a presença do Todo-Poderoso, estava com eles. E trazendo isso para a nossa vida, quantas vezes nós nos enganamos quando pensamos ou nos posicionamos como pessoas que nunca irão passar por adversidade ou tempestade na vida, porque estamos na obediência à palavra de Deus. As tempestades da vida, elas vêm para provar a nossa fé, para nos moldar, para nos fazer amadurecer, para nos fazer mais íntimos e termos experiências com Deus através das tempestades que nós passamos. Então, a tempestade que nós passamos na obediência com Cristo e tendo Cristo na nossa vida, no nosso barco, é pedagógico. Sim, vem como um caráter pedagógico a fim de nos fazer crescer. Crescer como homens, crescer como mulheres, crescer como pessoas, desenvolver a maturidade espiritual, desenvolver a nossa fé na palavra de Deus, naquilo que Deus falou. Então as tempestades, elas vêm contra nós não para nos afogar, mas para nos fazer homens e mulheres vigorosos e frutíferos diante da presença de Deus, com experiências pessoais do próprio Deus. Os discípulos aqui tinham a palavra de Jesus, a segurança, a garantia de que aquilo que Jesus havia falado a respeito de para onde eles iriam, sobre o destino deles até chegarem do outro lado, aconteceriam, mas não significa que durante o percurso ou durante o processo não se levantarão tempestades. E quando as tempestades elas vêm, é simplesmente para nos fazer ver que Jesus continua sendo Deus e é aquele que tem o poder para acalmar toda e qualquer tempestade que se levanta contra o servo e a serva de Deus. E isso é maravilhoso. As tempestades não vêm para nos destruir, as tempestades vêm para nos aproximar, e isso é lindo porque ao mesmo tempo que demonstra a nossa fragilidade, ao mesmo tempo que demonstra os nossos temores, que demonstra os nossos sentimentos de medo, de ansiedade, de fracasso, porque quantas vezes ao longo das tempestades que eu e você passamos na vida, nós tentamos resolver, dar um jeito da nossa própria forma, da nossa própria vontade, com a nossa própria experiência, porque vamos entender que os discípulos aqui, eles tinham habilidades na área de pescaria, na área de navegação, eles sabiam, conheciam, eles tinham essa habilidade. E talvez até um pouco antes deles acordarem em Jesus, eles tentaram os seus recursos naturais, tentar minimizar o dano causado pela tempestade. Mas chega um momento na nossa vida que aquilo que nós sabemos, que as nossas habilidades não são nada. Nós precisamos depender única e exclusivamente de Cristo.
de Cristo para acalmar as tempestades do nosso coração, para acalmar muitas vezes os nossos sentimentos que são como tempestades que vêm para muitas vezes nos desestruturar. Mas quando Jesus está no barco, não está na nossa alçada fazer aquilo que Ele mesmo vai fazer e pode e quer fazer nas nossas vidas, porque Ele é Deus. Nós vemos que os discípulos com medo, desesperados, agora um acorda Jesus, demonstrando aqui, trazendo uma verdade prática para a nossa vida, que a nossa dependência deve estar na palavra de Deus, a nossa dependência deve estar em Cristo, a nossa confiança, ainda que muitas vezes com medo, inseguro sim, porque nós somos falhos e somos humanos, e como as tempestades elas não avisam quando vão chegar, como elas são inesperadas, e muitas vezes a fúria da tempestade é tão grande que tira tudo do lugar, deixa tudo bagunçado. Muitas vezes nós fragilizados e sem forças, nós devemos crer, ainda contra as circunstâncias, mas que Cristo, o nosso Salvador, tem o poder de acalmar a tempestade e colocar as coisas tudo no seu devido lugar. Sabe por quê? Porque quando Ele libera sobre nós uma palavra, quando Ele nos dá a ordem de comando, da onde nós devemos ir, o que fazer, como e quando fazer, nós estamos debaixo de uma palavra liberada do próprio Cristo sobre as nossas vidas. Os discípulos tinham essa palavra liberada de Jesus para com as vidas dele. Nós iremos atravessar e chegar do outro lado. E não significa que quando nós estivermos no percurso, na obediência, ainda com Cristo no nosso barco, não significa que tudo vai ser bonança, que tudo vai ser só vitória, que tudo vai ser fácil. Não. Cristo em todo tempo quer nos ensinar, quer nos amadurecer e nos tornar pessoas melhores. E não para nós sermos melhores para o nosso próprio ego, mas a fim de que nós sejamos melhorados e moldados pelo poder de Deus, pelas experiências com Deus, a fim do nosso serviço ser algo relevante e abençoador na vida daqueles que estão ao nosso redor. As tempestades vêm simplesmente para nos aproximar, nos moldar, nos fazer ver o poder de Deus, a nossa fragilidade e a nossa dependência em Cristo. E a partir disso, esses processos vão trazendo para nós uma consciência renovada em Cristo, uma nova ótica mesmo em momentos de tempestade, um temor a Deus, porque sabemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, e nos traz também um senso e uma responsabilidade de transmitir aquilo que aprendemos com Deus em meio às tempestades. Então aquilo que Deus ensina para nós através das adversidades, dos momentos difíceis, simplesmente serve para nós passarmos adiante e ajudarmos e ensinarmos pessoas a atravessarem por esses processos difíceis, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. E Deus, Ele está sempre manifestando a sua glória. Nós vemos aqui que essas tempestades, por serem inevitáveis, pode ser, de repente, um desemprego, um momento de luto, uma violência, um divórcio, uma enfermidade. Nós passamos por diversos tipos de tempestades, mas a questão é o que nós podemos aprender enquanto estamos passando por essa tempestade. E o que nós devemos lembrar quando estamos passando por elas. Os discípulos tinham uma palavra, os discípulos tinham uma ordem de comando, e Jesus estava no barco. Então deixa eu liberar algo sobre a sua vida. Não importa o tamanho que seja a tempestade que você está atravessando. Talvez até este momento a fúria do vento, a água já entrou no seu barquinho e você está cansado de tanto tentar tirar água de dentro do seu barco. Jesus está dizendo, olha, é só clamar a mim, que eu sou o Deus Todo-Poderoso, que já lancei uma palavra sobre a sua vida, e sobre a minha palavra eu acalmo o vento, eu acalmo o mar, eu cesso essa tempestade, para mostrar para você que eu sou o Deus que governo sobre todas as coisas, e sobre a minha palavra está todo o poder. E isso é fantástico. Os discípulos agora acordam Jesus
E eu fico pensando Jesus lá deitado no barco, com a sua cabeça reclinada, todo tranquilo, porque Jesus, em momentos de tempestade, quer nos ensinar a sermos serenos como Ele é e lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade e lançar sobre Ele toda a nossa preocupação. Aí eu fico imaginando Jesus despreguiçando assim, falando: meu Deus, vocês ainda não desenvolveram essa habilidade, não desenvolveram essa confiança de ter fé em mim. Eu tô aqui com vocês. A mesma tempestade que você tá passando, eu tô junto, porque eu tô no barco também. E Jesus, ele vai dar uma ordem dizendo: acalma-te, mar, acalma-te, vento. E no mesmo instante, a bonança veio. E os discípulos agora admirados: uau, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E eles concluem essa jornada, concluem esse percurso e chega até o outro lado. Sabe por quê? Porque existia sobre eles um comando do próprio Jesus dizendo: nós vamos. Então, descansa o seu coração. Se sobre a sua vida existe uma palavra, uma sentença de Cristo, se sobre a sua vida existe um norte, uma orientação, uma voz de comando, se sobre a sua vida existem as promessas, se você está em obediência à santa palavra de Deus, ainda que no momento do percurso, da onde você está até onde você irá chegar, aconteçam sortes ou N motivos de situações que te levam ao medo, não se esqueça, foi Jesus que falou que você ia chegar aonde Ele destinou, e Jesus está com você nesse barco. Então descansa o seu coração. Talvez neste momento você não consegue muitas vezes parar de pensar no problema que você está passando. Talvez você não consegue ter uma boa noite de sono, descansar, e o seu coração acelera e a sua mente começa a pensar no problema e você chora e você se angustia. Eu quero te dizer, o mesmo Jesus que nessa ocasião acalmou a tempestade, acalmou aquilo que era externo para trazer tranquilidade àquilo que era interno, esse mesmo Jesus operará sobre a sua vida, e essa mesma calmaria, essa mesma bonança, essa mesma quietude que acometeu os discípulos naquela situação está indo de encontro à sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deus, eu te agradeço por esta palavra que foi liberada sobre nós, e eu te peço, Senhor, para que a tua presença vá de encontro ao coração dele, ao coração dela, Senhor, e que o Senhor possa trazer tranquilidade e calmaria neste momento de tempestade. Pai, existem muitos corações que estão aflitos, angustiados, e que as pessoas já perderam até a sua força de tanto remar, de tanto tentar tirar água de dentro do barquinho, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e sobre a tua palavra existe vida, existe recuperação em qual área que seja, Senhor. Na tua palavra, em ti, Senhor, existe restauração, existe começo, porque tu és o alfa, existe um fim, porque tu és o ômega. E eu te peço em nome de Jesus, para que os teus filhos e filhas sejam, Senhor, impactados pelo poder que há na tua palavra, independente da situação de tempestade, independente se há dias, se há noites, Senhor, se há meses, se há anos que pessoas estão, Senhor, passando por esse momento difícil. Nós sabemos que sobre as suas vidas existem uma palavra que já foi declarada e liberada, e eu te peço em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, se cumpra ainda nos nossos dias, a fim de que pessoas vejam que o Senhor é o Deus que faz, que o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus da vida, e o Senhor é o Deus que acalma a tempestade. Então eu te peço em nome de Jesus, vai de encontro ao coração e vai trazendo, Senhor, ânimo, confiança, novamente, a fim de que essas pessoas atravessem e cheguem até o destino que já foi estabelecido por ti, e o teu nome venha a ser glorificado, e que isso venha a trazer, sim, Senhor, venha a trazer admiração, e que nós venhamos a ficar atônitos, Senhor, diante daquilo que o Senhor faz, em nome de Jesus. Assim eu abençoo o seu povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém?
Se esse vídeo foi relevante para você, compartilha. Deixa o seu like aí e bora espalhar a mensagem do Senhor, amém? Deus abençoe.